Bom, já está gravando. Boa tarde a todos. Esse aqui é o grupo de filosofia antiga, que faz parte do GNFIL, né, Grupo Nacional de Estudantes de Filosofia. E hoje a gente vai tratar aqui de uma obra clássica, né, do Aristóteles, clássica da filosofia, né, que é a Ética Nicômaco. E eu estou aqui com o César, o Lucas e o Jorge aqui, né? A gente vai ler e debater, né, sobre esse livro aqui que é importantíssimo do Aristóteles, né? E é isso aí, vamos começar, né? Vocês já chegaram a ler, chegou a ler, César, alguma coisa da Ética Nicômaco? Eu acho que eu li o primeiro livro, se não me engano. Mas só o Primeiro primeiro livro. livro. Ah, entendi. Eu li o primeiro livro todinho também para a gente poder ler aqui, né, ter uma noção do que a gente vai ver, né? E a obra todinha fala sobre a felicidade, aí, né? Bem interessante. Tendo uns fogos artifícios aqui, o pessoal estão comemorando porque a gente está começando aí a Ética Nicômaca. Deve ser isso, né? Então vamos ler, né? Deixa eu botar aqui para a gente. Não, não, não quer ser, eu não vou. Quer ler, não, Garanto Jorge? que não vou. Não vou, não vou fazer nada. Vou só. Não queres tu fazer uma introdução a isto? Não. Já não estou cá. Peraí, ainda está aqui nos focos. Aqui. Fazer uma introdução à obra? Sim. Bom, No contexto da obra de Aristóteles, não sei. Opa, pronto, não ligues. Vai ver. bom, a Ética Nicômaco é uma obra do Aristóteles que ele fez para o filho dele, né? O Nicômaco. E eu estava até lendo hoje um conjunto de ensaios, né, do Aristóteles, quer dizer, não é dele, né, é um conjunto de ensaios sobre as obras do Aristóteles, do Jonathan Barnes, em que ele fala lá sobre o protéptico do Aristóteles, né, que é a exortação à filosofia. Aí ele fala algumas coisas interessantes, que ele diz que o Aristóteles ele fez todo um testamento, né, deixou, como ele era aristocrata, então ele deixou posses, riquezas para a esposa, né, tudo mais. E quando eu lia isso, eu fiquei pensando, bom, que interessante, né? Ele deixou posses, riquezas para os familiares deles, né, que ficaram vivos depois da morte dele. E ele deixou algo muito mais valioso do que riquezas, do que o ouro, né, que é uma, um manual, um, um livro sobre ética, né, para o filho dele, para então, Aristóteles também tinha esse caráter pedagógico também dele, ele se preocupou com a questão da educação do filho dele, né? E nos legou também essa obra de ética, né? Ele deixou para o filho dele e até hoje a gente usa para analisar, para investigar o nosso comportamento, né, ético na sociedade, os nossos princípios, nossos valores, né, as nossas ações. E a ética aristotélica, ela tem um caráter teleológico, visa uma finalidade, né? E a finalidade, quando a gente percebe que quando a gente lê aqui o livro 1, a finalidade da ética aristotélica é o bem, é a felicidade, né? Então, é basicamente isso, né? É uma das éticas que a gente mais importantes, né? Da filosofia, juntamente aí com a ética deontológica do Kant, utilitarista, né, que a gente tem oportunidade de ler, de pesquisar e abordar, né, a ética do Aristóteles aqui, ela, apesar de ser antiga, a gente consegue perceber muitas coisas como ela é atual, né, é o que o Jorge, né, a gente sempre fala sobre essa questão da atualidade quando a gente estuda o Platão. A gente consegue ver muitas coisas atuais mesmo nos dias de hoje, né? Então,
É basicamente isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre a obra, de uma maneira geral, assim? César, Jorge, Lucas. Epá, já sabes que eu depois não me calo. Pode falar, não tem problema Não, não. não convém, mas convém, há várias coisas que convém dizer. Primeiro, Aristóteles tem três grandes obras, não é? De índole dita moral, não é? Sendo que esta é do período de maturidade, hum? Das três épocas, e que se divide geralmente a obra de Aristóteles, esta é a última delas. A outra, a primeira delas é a Ética e o Demo, não é? Uma obra pequena, muito de influência ainda muito platónica. Depois há a Magna Moralia, que também muitos colocam no fim, e há a Ética Anicol, que é uma obra mais extensa, escrita em 10 livros, não esquecer isso. São 10 livros. O primeiro não é mais nem menos do que os outros, e todos eles têm, como tu disseste, não é? Como finalidade perceber em que é que consiste a virtude e também a felicidade. E tudo isso definido por aquilo que é aquilo que se traduz realmente pelo fim último. Portanto, são três aspectos: virtude, felicidade e qual o fim último, no fundo, da vida humana. É isso que está em causa. Claro que fim último é um conceito complexo que não, não está agora aqui em causa, mas pronto. No fundamental, como tu disseste, é uma questão de comportamento que está aqui em causa. É uma questão da ação. Isto é, como agimos, porque agimos, não é? Com que finalidades e de que modo podemos agir bem, de tal forma que consigamos alcançar aquilo que cada um de nós é, não só individualmente, quanto coletivamente. A questão continua a ser uma questão social, portanto, política, no sentido grego da expressão, que nada tem a ver com as relações políticas, tem a ver com o viver social, com o agir social. É disso que trata a ética anicoma, do agir social e daquilo que, no fundo, é condição para isso, ser um homem virtuoso, conseguindo, é feliz e será realmente um homem completo se conseguir realizar isso em conjunto com os outros. É disso que se trata. É uma obra muito extensa, não é tão extensa quanto a República, mas tem. É muito importante que se perceba isto. E também é muito importante que se perceba que não é um diálogo, não é uma obra como em Platão, é um tratado. Mas um tratado no sentido não é de dizer como é que se deve agir, como é que se faz aquilo, como é que não se faz nada disso. Nada disso. É uma reflexão acerca de de como agir, de tal forma que nós, no fundo, somos definidos fundamentalmente, não tanto apenas pela nossa racionalidade, como era o caso de Platão, mas pela racionalidade enquanto ativa, enquanto com reflexo na vida com os outros. É isso que está em causa. Com Aristóteles é uma questão, em primeiro lugar, uma questão de convívio. É isso que está em causa. E é isso que se vai ler. Não. É tratado, mas não diz como é que se faz ou deixa de fazer. Não é nenhuma moral de trazer por casa. Não é isso. Isso já não. Pronto, é isto. Já me calei, senão é um sarilho. Pronto. É isso mesmo, Jorge. Então, bora ler. Quer ler, César? Posso ler também.
Se aumenta mais um pouquinho, acho que eu consigo ler daqui, mas está um pouquinho. Entendi. Deixa eu aumentar aqui. Aí, tá bom. Tá bom? Deixa eu só afastar aqui a tela. Pronto, acho que agora vai. Ok. É livro 1, não é isso? Isso, livro 1. Toda arte e toda indagação, assim como toda ação e todo propósito, visam a algum bem. Por isto, foi dito acertadamente que o bem é aquilo a que todas as coisas visam. Mas nota-se uma certa diversidade entre as finalidades. Algumas são atividades, outras são produtos distintos das atividades de que resultam, onde há finalidades distintas das ações, os produtos são, por natureza, melhores que as atividades. Mas como há muitas atividades, artes e ciências, suas finalidades também são muitas. A finalidade da medicina é a saúde. A da construção naval é a nau. A da estratégia é a vitória. A da economia é a riqueza. Onde, porém, tais artes se subordinam a uma única aptidão, por exemplo, da mesma forma que a produção de rédeas e outras artes relativas a acessórios para montaria se subordinam à estratégia, de maneira idêntica, umas artes se subordinam sucessivamente às outras. As finalidades das artes principais devem ter precedência sobre todas as finalidades subordinadas. Com efeito, é por causa daquelas que estas são perseguidas. Não haverá diferença alguma no caso de as próprias atividades serem as finalidades das ações ou serem algo distinto delas, como ocorre com as artes e as ciências mencionadas. A gente pode ficar por aqui, né? Aí a gente discute um pouco sobre essa parte aqui, que acredito que tem bastante coisa para comentar, né? Para falar. Essa concepção dele de finalidade tem muito a ver com a concepção metafísica dele, né? De que tudo a questão teleológica, né? De que tudo tem um propósito, né? Me parece que tem relação. Assim, a questão de que tem um propósito, ela é bem ampla, né? Mas sim, né? Ele está dizendo aqui que toda arte, toda indagação, né? Arte, indagação, ação e propósito, eles visam um bem, né? Então, a metafísica, ela também ela participa, né, desses critérios aqui que ele está colocando, né? Propósito, a metafísica tem um propósito, né? Tem uma indagação ali no meio. E para quem é apaixonado aí pelos escritos do Aristóteles, porque de fato são impressionantes, né? Até hoje a gente estuda, não deixa de ser uma arte aquilo ali também. Mas sim, né? Tudo visa a um bem. A metafísica, ela visa também a um bem, né? Aqui, o que eu acho, o que eu acredito que seja interessante, né? Que é muito interessante também, né? É tudo, mas é que ele faz essa introdução aqui, né, dizendo que o bem é aquilo que todas as coisas visam, né? Lá na frente ele vai falar sobre um bem supremo, que é justamente a felicidade, né? E tudo para ele tem que visar a felicidade, né? Que a felicidade, essa é o objetivo da investigação aristotélica, né? Atingir a felicidade de uma nação, de uma cidade, e o que a gente vai ver mais para frente, né? E aqui ele vai falar também sobre que assim como tem muitas ações, assim também tem muitas finalidades, né? Deixa eu ver aqui, porque quando eu li essa parte eu fiquei um pouco intrigado, porque ele diz assim, mas nota-se uma certa diversidade entre as finalidades, até aí, beleza, né? Algumas finalidades são atividades, outras são produtos distintos das atividades que resultam, onde há finalidade distinta das ações, os produtos são, por natureza, melhores que as atividades. Isso daí eu fiquei me perguntando durante um tempo o que realmente significa isso, né? Porque ele está dizendo
que onde a finalidade é distinta das ações, os produtos são por natureza melhores que as atividades. O que será realmente, o que significa isso realmente, né? Aqui o problema é sempre o mesmo. Epá, é a tradução. Aqui é o texto grego que Em vence. grego é diferente, Jorge? O texto grego é diferente. Algumas coisas convém que se esclareçam já. O que é que, quando se fala em arte, foi uma forma que se encontrou e que resultou da tradução para latim de uma palavra grega que nós ouvimos muitas vezes, que é técne. Técne. Portanto, a palavra que está em grego é técne. Toda a técne. E o que é a técnica? A técnica é a técnica? Não, não. Não é isso que significa em grego. É toda a capacidade, toda a aptidão que nós temos. A aptidão, é isso que significa. O que está escrito em grego é toda a aptidão que nós temos. Toda a indagação. Indagação, a palavra que está em grego, é a palavra que nós depois, os latinos, traduzimos diretamente, mas a palavra grega, todos conhecemos, é métodos. A palavra de onde resultou a nossa palavra método. A palavra método em grego significa fazer o caminho. Indagar é investigar. Portanto, o que está dito aqui, só nesta primeira metade da primeira linha, é todas as nossas capacidades, todo o pôr-se a caminho, toda o nosso início de querer saber, é isto que está aqui, como uma criança, exatamente a mesma coisa. Igualzinho. Toda a nossa capacidade, toda a nossa maneira de ir fazendo caminho, de ir aprendendo, não é? E depois estabelece. Assim como toda a ação, traduz o curi. A palavra grega que está aqui é praxis. A palavra que toda a gente conhece, praxis. E que não significa ação, não significa ação. Significa agir. Portanto, isto significa toda a nossa capacidade, toda a nossa maneira de nos encaminharmos para agir. Isto é a mesma coisa que dizer todo o nosso agir supõe uma capacidade para tal. E agir supõe que nos encaminhemos para esse agir. Não se age por acaso. É o que Aristóteles está aqui a dizer. Para agir, para atuar, é preciso capacidade para isso, que nós temos. E no nosso caso, a capacidade é uma capacidade que não é meramente racional, mas também não é meramente orgânica. E é um caminho que se faz fazendo, não é? Eu não adoto o método e agora aplico o método. Não é nada disso. A palavra metodose não significa isso. Portanto, a metade da frase significa para agir, eu tenho de me pôr a caminho. E para me pôr a caminho, eu preciso de capacidade para isso. Portanto, dito de outra forma, o ser humano não age por acaso, nem sem capacidade. Aquilo que quer saber é como é que nós podemos agir e como é que podemos agir bem. Porque nós agimos. Fazemos coisas, disparates, que são. E por vezes fazemos porque queremos. Quando fazemos porque queremos, temos a tal praxis que ele fala aqui. Portanto, todas as nossas capacidades, toda a nossa tentativa para levar a cabo as coisas, assim como toda a nossa capacidade para chegar a qualquer parte, não é o que está aqui dito. Toda a arte, toda a indagação, assim como toda a ação, nossa capacidade para fazer coisas,
todo o propósito, toda a intenção. É o que significa a proaxis. É a proairesis do que tu viste. Propósito, que está em grego, é proairesis. Procuram algum bem. Se ele quer saber, para alcançar este bem, eu preciso de me pôr a caminho. Preciso, que é a indagação. Preciso de capacidade para isso, que é a arte, que é a técnica. E isso supõe que eu tenha a intenção, todo o propósito. Sem isso não ajo. Não faço nada. O que para Aristóteles é uma coisa muito... Isto é o que está aqui é a tese, é o ponto de partida de toda a obra. Eu, para agir, preciso de ser capaz de querer e ter uma intenção. É o que está aqui dito. Não ajo por acaso, não faço por fazer, a ação não é automática, no ser humano não é. Nunca não é. Mas em nós não é. E o que é que nós queremos? Queremos o bem. Que as coisas... O que é que significa o bem aqui? Queremos que elas nos realizem. É a palavra grega que está aqui. O bem é isso. Queremos agir, queremos procurar, nossa intenção é fazer coisas que nos realizem. É isto. É disto que trata. E depois ele continua, não é? Em conjunto com o outro. Já me calei, eu não posso falar, senão espero não ter gerado confusão. Não, esclareceu bastante. Olha, aquilo que tu disseste é muito simples, não custa nada. Aquilo que tu disseste é há fins em si próprios e há fins que servem para outras coisas que não eles próprios. Mas isso só se tira do texto grego. Porque o inglês, mesmo assim, o Rackham traduz muito bem, é a tradução clássica, ele diz exatamente isto. Há fins que se justificam e que se querem a si próprios. São fins perfeitos, não é? Há outros que servem como meios para outras coisas. Não é? É isto. Está só a fazer uma coisa muito boa. Há fins que têm o fim em si próprio. Olha, isso é o ideal, não é? Há outros que são finalidades que servem para alcançar outras coisas. São meios. Não é? Uhum. É isto. Até mais nada. Isso mesmo. Quando eu li essa parte, eu fiquei me perguntando se, É por isto. exemplo, se a finalidade da... Nossa, é barulhento. Por exemplo, se a finalidade da medicina é a saúde, da É. construção naval é anal, da estratégia é a vitória, da economia é a riqueza, eu fiquei É. me perguntando se tem alguma ação que a gente possa fazer que o produto dela não seja, a finalidade dela não seja exatamente aquilo que se espera, na verdade. Por exemplo, Também. se a finalidade da medicina é a saúde e o produto dessa finalidade não, vamos supor que não seja a saúde, acaba sendo outra coisa. Será se essa outra coisa ela pode ser fruto de um erro ou pode ser exatamente algo natural que simplesmente aconteceu assim? Também. Será que tem alguma coisa que o produto de uma ação deveria gerar alguma outra coisa, mas gerou outra? Será que acho que não é Não, possível, né? isso é uma coisa muito simples de se explicar. Se, de acordo com o início, se tu te puseste a caminho de uma forma errada, se escolheste o caminho errado para aquilo que querias, em vez de curar, vais tornar a pessoa doente. Mas também pode ser mais grave. O teu propósito até pode ser intencional para fazer mal à pessoa. E em vez de a curar, vais matá-la. É. Isso significa que tu não orientaste a ação para o bem. E o bem, o que é que significa? Para aquilo que torna a pessoa, ou que torna a coisa, o melhor possível.
É isso que significa o bem para o grego. Aquilo que permite que cada um de nós, que a sociedade, que as coisas se tornem o melhor que elas podem ser. Bem é isso. O grego, agathon, é isso. Algo de completo em si próprio, a quem nada falta. É isto. É. Claro que a pessoa engana-se. Engana-se porque o que se enganou lá em cima foi indagar. Se calhar não tem arte para isso, não tem capacidade para isso. Pôs-se a caminho, se calhar o caminho que escolheu foi mau. Aquilo que fez para o efeito, a ação, não é? Também não foi bem. E o propósito que ela tinha não era nada aquele que era dar a saúde a quem estava doente, que isso é que era o bem autêntico, era aquilo que permitia à pessoa ser ela própria. Se tu erraste nisso tudo, bem, das duas, uma, ou és incapaz, ou és ignorante, ou és mau. Ou és Tem mau, não é? o, é, utilizando o mesmo exemplo que você deu, por exemplo, se a minha pretensão, se a minha intenção é de curar uma doença e eu dou um remédio, porque a gente sabe que a diferença de um medicamento para o veneno é a dosagem, né? né? Então, Sim. se eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou E, fazendo e acabo ultrapassando a dosagem da medicação, e ao invés de fazer o bem, acabo fazendo mal, então é complicado, né? pronto, houve aqui qualquer coisa que ficou mal. Ficou Ou a mal. tua intenção era mal, ou a É, indagação não foi aquela que devia ser, e tu seguiste o caminho errado. Não é? Ou não tens arte para isso, não tens capacidade para isso, não tens conhecimento, não tens técnica para isso, aptidão. ou então não tens métodos, não sabes fazer o caminho e, portanto, ages mal. Ou então até tens a intenção de agir mal, o teu propósito é outro. Aquilo que te motiva a agir não é o bem, é o contrário. Aristóteles está a dizer é que, por natureza, por definição, tudo isto que está em cima, capacidade, caminho que fazemos, o modo como agimos, a nossa intenção, procuram sempre algo de completo em si próprio, que é o bem, porque eu não vou usar os outros como um meio para mim. Bem, se faço isso, estou a usar os outros, mas não estou a tentar que eles sejam eles próprios. Não é? Se o professor do César o for usar para o professor ser brilhante, está-se borrifando para o César. O César serve como meio para ele levar nas vistas. É, para eu, é isto. O professor, em princípio, se o for, quer é que o César seja ele próprio. E, portanto, consiga alcançar, de uma forma legítima, quem é. É disto que trata a ética a Nicola. E ele define isso tudo no início muito bem. É logo. É a tese. Tese é esta. Muita coisa, não é? Bastante. Muito. O que mais que a gente pode tirar daqui? Ele fala de algumas artes que são subordinadas a outras artes, né? Sim, Em algum momento. Isso é muito importante, isso que disseste. É tal história, César. Mas, isso. Mas tem. Cadê? Peraí. Hum, Então, ele fala que as finalidades das artes principais devem ter precedência sobre todas as finalidades subordinadas. Então, tem uma hierarquia, né, de certa É forma, né? isso mesmo. É isso mesmo.
há uma hierarquia no conhecimento, há uma hierarquia naquilo para que a nossa capacidade serve. E, em princípio, a nossa intenção é agir o melhor possível. Portanto, temos de começar por agir para aquilo que é decisivo sobre todo o resto. Se nós não agirmos intencionalmente sobre aquilo que é importante para que todo o resto possa também ser importante, alguma coisa está errada. Eu estou a dar importância àquilo que não tem, que é o que eu faço muitas vezes. O que Aristóteles está a querer dizer é, não, em primeiro lugar, nós podemos saber tudo e há muita maneira de conhecer e de saber, mas há algo que justifica todos os outros conhecimentos. Isso, naturalmente, é aquilo que a ética também, em princípio, nos deverá dizer, e que não é muito difícil. Para ser capaz de o fazer é preciso alcançar a virtude. Porque senão, o que é que sucede? Cada um faz o que quer. É verdade. Não sei se é verdade, mas... quando eu leio essa frase aí, né, finalidade das artes principais devem ter precedência sobre todas as finalidades subordinadas. Eu me lembro que eu gosto muito de série de médico, né, de medicina, essas coisas, e muitas vezes quando o paciente entra no hospital, primeiro eles pedem para fazer uma série de exames para saber como é que está a condição do paciente, né? Faz um raio-x do tórax do paciente, que é para ver se ele não tem algum metal no corpo dele que vai prejudicar quando for fazer um outro procedimento, né? Ou para não prejudicar na hora da cirurgia, alguma coisa desse tipo. Sem contar quando os médicos eles não conseguem achar uma resposta de imediato para o problema do paciente, eles ficam fazendo uma série de exames, né? Faz exame de sangue, faz exame de urina, faz exame, testa aí o sangue dele, né, para diversas bactérias, para ver qual é a que está afligindo, o vírus, para ver qual que está afligindo a saúde do paciente, né? Só nesse tempo já 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 foi utilizado que todo um processo bioquímico, né, para ver, né, a causa da doença, né, já foi investigada ali as fezes do paciente, a urina dele, já foi utilizado o que mais? Uma série de aparelhos, o que eu estou querendo dizer é medicações, né, então, o que eu estou querendo dizer é que já foram utilizados só aí, já várias áreas, né, onde muitas vezes os médicos podem até dizer que são áreas subordinadas que auxiliam ali a área principal, né, da medicina ali, do que eles fazem. E sem contar que, pelo menos aqui no Brasil é assim, né, Jorge? Eu já ouvi vários profissionais falarem isso, né, que a medicina é a área top, né, que está em cima, e os subordinados são os farmacêuticos, os enfermeiros, né, que são mais desvalorizados em relação a quem é É médico. outra coisa. Né, exatamente, né, então... Isso é uma questão profissional, não é? São questões profissionais e muitas vezes políticas e económicas e etc. Agora, aquilo que tu disse... Mas quem entra nessa questão da subordinalidade, né? Isso são interesses, não é? Agora, o que é importante no que tu disseste, penso eu, é que os exames que te mandam fazer e aí se vê a hierarquização, embora não a máxima, não é? Qual é a organização, qual é a hierarquia máxima? Tu vais ao hospital quando? Quando é que lá vais? Quando é que tu lá vais? Mas quando está doente. César? Está doente. Sim? Pronto, vais lá, estás doente e perdeste o equilíbrio, não é? O teu organismo desequilibrou-se. Portanto, a saúde é o equilíbrio. Mas qual é a finalidade
da medicina é o quê? Há de haver um... não é, não. Não é. Claro que é. Claro que é. Mas é a saúde para quê? A saúde por si é apenas um meio. Tu deves Tratar as estar doenças, saudável. né? Hã? Tratar as doenças, né? Isso também é verdade, não é? Opa, o mais alto é a vida, é preservar-te da morte, não é? É o ser, é o que está em causa. Tu vais ao hospital para não perderes, para não seres afetado, para que a tua vida não desapareça. A doença é isso, condena a pessoa a algo que pode destruir quem se é, quem se é. Será se é depois ou antes, ou isso agora eu não sei nada. O médico quer lá saber o médico não se interessa com a imortalidade, o médico está preocupado com a mortalidade. Quer saber da imortalidade para nada, senão não havia medicina. O que, o que o médico quer tratar é a vida. Né? Portanto, aquilo que está em causa na medicina é a vida, é o ser da pessoa. É isso que se quer. Todo o resto decorre disso. Tu deste exemplo dos exames. Que exames é que são? Disseste o sangue. Pois é que não há vida sem sangue. E a partir do sangue é um aspecto fundamental. A composição do sangue é fundamental. Porque é o sangue, conforme o sangue estiver, assim a vida é mais ou menos preservada. Vamos fazer um raio-x, está bem. Porque o raio-x já decorre porque é que eu estou doente, porque é que eu tenho falta de saúde. Vamos lá ver o principal. O principal é o sangue. É logo. É a primeira coisa. O resto já são exames subordinados. Subordinados aqui aos sintomas. Mas o primeiro, perceber a causa dos sintomas tem de vir daquilo que assegura estar vivo. E o que assegura estar vivo, porque o organismo esteja vivo, é o sangue. Claro que depois pode respirar mal, bem, aí o sangue já tem mais ou menos oxigênio, ok, tudo bem. Mas há algo que é preciso ver bem. O sangue está equilibrado? Tem tudo o que necessita ou não tem? Bem, se não tem, alguma coisa está mal. Se calhar os sintomas que o senhor se queixa, provavelmente no sangue há lá qualquer razão para isso. Agora, o que é que provoca que o sangue tenha a falta disso? Isso já ainda é outra coisa. Esta hierarquização que o César disse é fundamental. Porque nós, muitas vezes, esquecemos o principal. E acabamos, mas é por nos concentrar sobre o acessório, como se fosse o principal. E sabe ele. Isso sabe o Aristóteles. O que ele quer é que não se faça nada sem primeiro conhecer aquilo que é fundamental. Platão também queria isso, não é? Ele quer saber é a origem. E Aristóteles quer alcançar aquilo que dá sentido a todo o resto. Não. Eu tenho que pôr uma rolha na boca. Sobre essa hierarquização, também eu acredito que, por exemplo, um artesão, né, que ele produz um determinado objeto, ele, ele produz o determinado objeto, né, com a habilidade dele, com cuidado, e ele pode ser considerado excelente, né, nessa sua atividade específica. Exatamente. Mas agora a excelência desse artesão, ela ela não torna automaticamente superior à atividade do político, né? Vamos dizer assim, né? Que é a busca do bem comum, né? Pelo menos
era naquela época, né? O que ele está dizendo hoje em dia, a gente É? sabe que é uma vergonha, né? Ou há um filósofo que busca o conhecimento, né? Tem essa questão, assim, também de que a excelência de um não pode ultrapassar a excelência de outro, né? Nessa questão, a hierarquia, ela não entra muito, né? Não, Assim, né? não, não. Por isso Porque é que a hierarquia é fundamental, isso, porque os conhecimentos de facto não existem assim todos separados e cada um é o que é e cada um é o máximo e cada um é ele próprio e os outros que se lixem. Pá, não é assim. Para o conhecimento, cada conhecimento ser o máximo de si próprio, é preciso que tenha o seu lugar próprio. Ora, ele só tem o seu lugar próprio em função uns dos outros e essa uns dos outros, algum há de justificá-los a todos. E para Aristóteles vai ser o bem. Né? Que cada coisa, cada pessoa, cada ser seja o mais completo possível. É aquilo que em grego se designa por plenitude. A expressão é latina, mas pô, é plenitude. Ser plenamente si próprio. Quem é que é? Sei lá qual é a plenitude, mas nós bem gostávamos, mas não sabemos bem o que isso é, não é? Mas é, queremos isso, ser a plenitude de nós próprios, mas não vivemos isso, de modo nenhum. sim. Não sei, Com o cada um decorrer, fala por si. com o decorrer da leitura, eu pude perceber que para Aristóteles é muito difícil você ser realmente feliz, né, plenamente feliz. Tem uma série de coisas que acontecem na vida e a gente vai ler, né, a gente vai ver com Mas é bem preciso complicado, subordiná-las. né? Oi? É, é preciso subordiná-las, e é isso que é a tal a importância da hierarquia. Precisa atribuir a cada um o seu valor, mas não somos nós, por e simplesmente, que atribui. As coisas possuem um valor próprio, em função de algo que possui o valor em si próprio, não é? Que não está a dever nada a ninguém. Mas isso cá estamos nós com as ideias platónicas, cá estamos nós com o absoluto, cá Aristóteles não está excluído. Está excluído. Senão Aristóteles era um contra Platão, isso não é. É um bom chip. Jesus. A Eu gente, tenho de tomar um calmante. Antes por de... quê, já? Então vamos continuar a ler? Sim, Deixa sim, eu, sim. vou ler esse segundo aí. Se há, então, para as ações que praticamos, alguma finalidade que desejamos por si mesma, sendo tudo mais desejado por causa dela, e se não escolhemos tudo por causa de algo mais, se fosse assim, o processo prosseguiria até o infinito, de tal forma que nosso desejo seria vazio e vão. Evidentemente, tal finalidade deve ser o bem e o melhor dos bens. Não terá, então, uma grande influência sobre a vida o conhecimento deste bem? Não deveremos, como arqueiros que visam a um alvo, ter maiores probabilidades de atingir assim o que nos é mais conveniente? Sendo assim, cumpre-nos tentar determinar, mesmo sumariamente, o que é este bem e de que ciências ou atividades ele é o objeto. Aparentemente, ele é o objeto da ciência mais imperativa e predominante, sobretudo. Parece que ela é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas em uma cidade e quais são os cidadãos que devem aprendê-las e até que ponto. E vemos que mesmo as atividades tidas na mais alta estima se incluem entre tais ciências, como, por exemplo, a estratégia, a economia e a retórica. Uma vez que a ciência política usa as ciências restantes
mais ainda, legisla sobre o que devemos fazer e sobre aquilo de que devemos abster-nos, a finalidade desta ciência inclui necessariamente a finalidade das outras, e então esta finalidade deve ser o bem do homem. Ainda que a finalidade seja a mesma para um homem isoladamente e para uma cidade, a finalidade da cidade parece, de qualquer modo, algo maior e mais completo, seja para atingirmos, seja para perseguirmos. Embora seja desejável atingir a finalidade apenas para um único homem, é mais nobilitante, mais divino atingi-la para uma nação ou para as cidades. Sendo este o objetivo de nossa investigação, tal investigação é, de certo modo, o estudo da ciência política. Muita coisa, muita Bastante. coisa, muita coisa. Ali no início ele fala do problema, né, de não ter um bem último, né, no caso de não ter uma finalidade final para nossas ações, né, porque isso se seguiria de uma maneira infinita, né, e aí nosso desejo seria vazio, né, como ele coloca. É uma ilusão. É interessante isso, porque eles parece que os gregos em geral tinham um problema, né, com essa questão do infinito, né, da assim, pensando, sei lá, em outros filósofos, né, tipo, por exemplo, talvez os pré-socráticos, né, pensando, eles pensavam também numa causa primeira, né, É. eles se incomodavam, né, com essa questão de não saber a origem de fato das coisas, né, Pois, o final das coisas. É pois. interessante. Quando eu lembro desse, quando tem alguns que falam, né, até mesmo Platão, né, Platão, Platão chega a falar isso também, se eu não me engano, no Fedro, quando ele fala sobre o, o motor, né, sobre algo que move a si mesmo, né, da alma lá, ele vai, então ele chega a falar também essa questão né, de que prosseguiria até o infinito, né, ele fala, Aristóteles também fala sobre isso, não lembro qual é a obra, outra obra que ele fala, mas alguns autores antigos eles falam mesmo, né, sobre essa questão de a, o que move a alma, né? A alma ela move a si mesma, aí muitas vezes ele tenta achar a causa desse movimento, né? De onde se inicia até o fim, não consegue determinar, né? Então, aonde se termina. Então, eles falam mesmo sobre isso. Deixa eu ver. A causa dela, esse não, quando fala de algo, o melhor dos bens. Evidentemente, tal finalidade deve ser o bem e o melhor dos bens. Não terá, então, uma grande influência sobre a vida o conhecimento deste bem? Não deveremos, como arqueiros que visam a um alvo, ter maiores probabilidades de atingir, assim, o que nos é mais conveniente? A gente sabe que, de fato, quando a gente percorre um caminho, né, é que nem tem da Alice lá, do País das Maravilhas, né? Quando ela perguntou para aquele gato lá qual o caminho que ela deveria percorrer. Aí ele falou, ó, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Mas, então, geralmente, quando a gente, né, não terá, então, uma grande influência sobre a vida, o conhecimento deste bem, né? Não deveremos, como arqueiros que visam algo, ter maiores probabilidades de atingir, assim, o que nos é mais conveniente, quando a gente sabe que caminho seguir, sim, né? A gente sabe o que nos espera, né? E o que a gente vai enfrentar, né? E a gente tem a possibilidade de escolher aquilo que é mais conveniente para a gente, né? Então, nesse sentido, sim, né? Ele diz aqui, eu não vou. Ele
além do problema da origem e da finalidade, que são, para os gregos, em grande parte, coincidentes, aquilo que é a origem contém em si já a razão de ser de todas as finalidades. E desse ponto de vista, a origem absoluta é também o fim absoluto. Daí o problema, não se percebe. Nós vivemos entre uma coisa e outra. Vivemos como num intermédio. Nascemos, há uma origem, morremos, há um fim. Fisicamente é assim, mas depois há o significado disso. O significado disso depende, em grande parte, do valor da origem. Do valor da origem. Mas a nossa vida também depende, em grande parte, do significado máximo da vida. E esse não se alcança ao longo da vida. Esse está justificado por algo que ultrapassa a própria vida. E que, no entanto, se manifesta nela. Eu sou feliz agora. Mas a plena felicidade, a plenitude da felicidade, provavelmente será algo que não me é alcançável assim sem mais. Mas é algo que justifica os esforços da minha vida. Eu procuro ser feliz. Procuro alcançar a felicidade. Agora, se realmente alcanço a plenitude da felicidade, isso já é outra história. Eu provenho do amor dos meus pais, em princípio, e não do acaso. Coisa que acontece muitas vezes. Ou do desejo dos dois. Coisa que também acontece algumas vezes, ou muitas vezes, desejavelmente. E são princípios que, em princípio, são absolutos e coincidem. Portanto, o sentido do ser. O sentido do ser, do existir, do ser, daquilo que a origem contém em si o sentido do ser. No princípio, será compreensível abstratamente desta maneira. A finalidade da minha vida também é justificada, não por aquilo que eu quero, isto, aquilo e aquilo outro, mas por algo que está para além desses fins. Será a felicidade. Mas não só as felicidades, que isso eu tenho muitas. E também tenho muitas infelicidades. Mas eu alcanço felicidades sucessivas. Essas felicidades sucessivas existem em função, naturalmente, de um ideal. E esse ideal é eu alcançar-me a mim próprio. Não é? Ser eu próprio. Por isso, para os gregos, existe este mistério, não é? Para os gregos e para nós. Este mistério estranho, não é? Da pessoa ser e para ser, o que é que realmente me permite realmente ser quem sou? É uma pergunta muito esquisita, muito complicada, com que ninguém se preocupa. Temos mais que fazer. Por isso, aquilo que está aqui é isto, não é? É isto que está aqui em jogo, não é? O melhor dos bens. Porque há muitos bens, não é? Mas há o melhor dos bens. Qual é o melhor dos bens? O princípio será ser. Quer dizer que muitas vezes na nossa vida não somos. Ou se somos, somos muito parcialmente. E, portanto, sentimos sempre que alguma coisa falta. Essa
sensação de incompletude que se tem, temos essa sensação de incompletude porque temos a noção de algo completo. É isso que nós procuramos ser. Não é? É isso que nós procuramos ser. Este é um caminho para isso. Ele é claro, o Curie traduz bem. Não deveremos, como archeiros que visam a um alvo, aquilo que se quer é o alvo. O alvo. Porque há muitos, eu posso atirar muitas setas. E vai sempre parar um fim, a vários fins. Mas o que eu quero é o alvo dos fins. Aí a coisa já é mais complicada, né? O alvo dos fins. Agora a ciência política, não é? Será que este alvo dos fins é só meu? Ou é meu em conjunto com os outros? Não sei. Ele sabe. Como é que vem isso? César, como é que é? É em conjunto com os outros ou o alvo é só teu? Eu imagino que seja um conjunto, Ah, né? é? Então vais morrer sozinho. O melhor é continuar sozinho, isolado, na toca, não é? E és cínico, e portanto vais meter-te dentro de uma gruta, é só tu. O alvo sou eu, o alvo é para mim, e é tudo. Ou esse alvo é comum a várias pessoas. É isso. É porque se é algo de absoluto, se é algo de universal, é comum a todos nós. Não é? Ou tu vais viver sozinho o resto da vida? Pode ser. Pode ser, podes escolher isso, ou nem Difícil. sequer escolher isso acontecer, não sabes. Sabes qual é o sentido da tua vida? Tu irás lá chegando, não é? Irás lá chegando. O Hudson é diferente. Aparentemente ele decidiu o alvo da vida dele não é ele próprio. Não é? O homem, o É, homem, o homem é um animal político, né? não é isso. A palavra político em grego significa é um homem social. É o que quer dizer político. Social. O homem que vive na cidade, polis. Está lá a palavra. Itikos, aquele que vive na cidade, com os outros. A ciência política é a ciência que trata da vida em conjunto num mesmo espaço, num espaço comum. Por isso é que ela é a maior das ciências. E por isso é que a ética é necessária, porque é preciso saber fazer, agir, como agir, num espaço que é de todos. E, portanto, agir não só para mim, mas para todos. Mas para isso é preciso um alvo comum. Para isso é aquilo que a política trata, por isso é que é a maior, a mais elevada de todas. Porque esse alvo não é meu. Se o alvo for meu, eu não vivo politicamente, não vivo comunitariamente, não vivo socialmente. A importância da ciência política que ele diz aqui que é a mais elevada, não é? Ele diz que aparentemente a ciência política, isto é, a capacidade, o saber como agir coletivamente, em conviver individualmente em conjunto com os outros, é uma ciência muito elevada. Porque se essa ciência não for realmente uma ciência construída
para que nós nos entendamos a viver uns com os outros em função de um alvo comum. Então cada um vive para o seu lado, eu vou-me dar cabo do outro. Deixa-me cá, passa-me aí um punhal que eu vou já acabar com este gajo. Espeta ali, acabou. Aquele já não me massa mais. Acabou. Pronto. Aristóteles está preocupado com isso. Como é que nós vamos viver uns em conjunto com os outros, com algo que é comum e que nos justifica. Portanto, a finalidade, em princípio, será só uma, é comum a todos. Como a origem. Por isso é que nós somos todos seres vivos. O que é que nos une? Sermos vivos, o resto não une nada. Bem pelo contrário, desune. Andamos para aí todos, cada um a puxar para si, não é? Até... Jesus. O outro basou. Ele saiu. Jorge. E esse bem, ele diz que é o objeto da ciência mais imperativa, que é a ciência política, né? A palavra grega é imperativa mesmo. Pois, aquela que é mais necessária e a mais urgente. A palavra grega para imperativo significa isso. As duas coisas. Mais urgente. Aquilo que mais importa, que é mais importante e que é mais urgente. Porque nós sabemos bem que vivemos muito mal uns com os outros. Não é? Muito mal. Ele procura o bem comum, né? Pois, mas isso... Qual é o bem comum? Como é que se lá chega? E passamos a vida nisto. Passamos a vida a discutir isso. Porquê? Do ponto de vista de Platão, porque nunca estudámos, não sabemos qual é o bem que importa estudar. Não temos um conhecimento daquilo que é fundamental. Temos conhecimento sobre muitas coisas, pois é, mas não está subordinado a um conhecimento que a todos dá sentido. É um grande problema. A mulher está morta, ao César. Oi? Tu que estás num tempo de vida em que isso é o oposto, não é? Mais vale estar morto. Não dá trabalho nenhum. Acabou. Pois é. É estranho, não é? Aqui. Pois. Tu estás no contrário disto, Albeck. Estás no contrário disto. Tu queres é viver. Queres é ter a vida grande. Sim, sim. Pois. Uma Agora vida com prazer, felicidade. Desculpa. Tem um momento ali que ele fala de economia, né, interciências, mas o que ele está se referindo de economia não seria uma questão da casa, né? Se eu não me engano, não é o que a gente entende hoje, né, como economia. Aí está, é um elemento que é importante, será fundamental, sem dúvida, porque assegura algo de mais importante que isso. Agora, isso que assegura e é mais importante, ele também deve ter alguma ideia, mas, como tu disseste, depois há uma série de meios, todos eles sujeitos uns aos outros. Mas nós não gostamos muito de ver isso. Nós não gostamos de sujeitar nada a nada. Nem gostamos de nos sujeitar uns aos outros. Porra. Agora não sujeitar a ninguém. Eu sou eu. E assim fazemos nós com os conhecimentos, muitas vezes. Eu vou conhecer aquilo que mais me interessa neste momento. Isso é muito interessante, mas não é para mim. Ele vai dizer que o bem é a ciência, né? É o objeto da ciência política, né? Pois. Isso. Aí aqui ele está dizendo assim,
E, cadê? E até que ponto, e vemos que mesmo as atividades tidas na mais alta estima se incluem entre tais ciências, como, por exemplo, a estratégia, a economia e a retórica, né? Se a ciência política, ela visa o bem comum das pessoas, e essas atividades como estratégia, economia e retórica, elas têm que estar incutidas de uma determinada maneira junto com a ciência política, e se a gente for analisar a economia, ela também faz parte desse bem comum, realmente, né? Por exemplo, ela tá presente ali para uma casa, né? E se eu tenho uma casa, eu posso oferecer proteção para os meus É, familiares, para os meus filhos, para claro. minha esposa, faz parte de um bem comum também familiar, né? Mas não deixa de ser também um bem comum em vários outros níveis, né, para a sociedade. E se eu tenho uma casa, se eu tenho um bem-estar, uma família, eu vou ter condições, né, de oferecer um bem comum para o Estado também, né, de oferecer a, as minhas, como é que é, os impostos, né, também, vou ter muito mais estabilidade. E, e Isso, tudo isso está envolvido mesmo, né, também com relação ao funcionamento do Estado. Com isto achei estratégia, graça. Estão aqui três idades em que todas essas coisas são tão diferentes. Impostos, essas coisas todas. Isso, epá, isso para o César, porventura, por os impostos para. Isso não me interessa agora. Se calhar mais tarde, mas a ti interessa-te. Claro, pô, se não os pagaste, não sobrevives. É filha, é tudo que tens de saber. E eu também. Mas são três idades em que a importância relativa disso tudo contribui para algo que é comum, sem dúvida. Portanto, a casa não é do economista, não é? É importante para ele, mas como tu disseste, também é importante para as famílias, para os amigos, tudo isso em função de quê? Ora aí, pode ser a amizade, pode ser o amor que existe entre eles, pode... muita razão, não é? Seria já um elemento muito elevado, né? Sendo que amor aqui pode ser muita coisa, pode ser afeto, pode ser gostar, pode ser. He's the man. Aí está, apareceu. é, Ah, portanto, sendo este o objetivo da nossa investigação, tal como a investigação é, de certo modo, o estudo da ciência política. Mas ainda tem mais por aí. Eu não. é, ainda que a finalidade seja a mesma para um homem, isoladamente para uma cidade, a finalidade da cidade. Nossa, Não? Jesus. Who's there? Yes, I'm coming. Já. olha aí a música aí. Hello. What's your name, dear? What's... O povo é animado aqui, o povo é animado aqui. Desculpa aí. Meu Deus do céu. Mas enfim. Pode ficar, isto é muito giro, pá. Hã? Isto é, estou a falar para ela, é muito giro, é muito curtido, pá. Fica aí, a banca aí, pá. O povo é barulhento aqui perto de casa. Mas enfim, ainda que a finalidade seja a mesma para um homem isoladamente para uma cidade, a finalidade da cidade parece, de qualquer modo, algo maior e mais completo, seja para atingirmos, seja para perseguirmos. Então, ainda que a finalidade seja a mesma para um indivíduo e para uma cidade, mas a finalidade da cidade é muito mais, é algo muito mais,
maior e mais completo, ele está dizendo aqui, Mais né? elevada. Mais elevada, exatamente. Mais, e como ele diz lá no final, completando aqui, seja para atingir, seja para perseguirmos. Embora seja desejável atingir a finalidade apenas para um único homem, embora seja desejável, né? Mas é mais nobilitante e mais divino atingi-la para uma nação ou para as cidades. Aí está. Aí está. É isso mesmo. E É essa, aquilo que... E essa? e essa é o objetivo da investigação dele, como ele diz aqui, né? É. Estudar, né, a finalidade de uma nação, né, É, e de uma cidade. É é. o, É o isso que estudo está em da causa. ciência política que ele está dizendo aqui, né? É isso que está em causa. Lembra muito Platão, isso aqui, não lembra não, já acho que a gente leu lá na República. Ele faz uma análise lá do indivíduo, e tenta achar a justiça no indivíduo e a justiça na cidade, né? E ele vai dizer que estudar a justiça na cidade é muito mais pedagógica, né? É bem melhor, né? Uma visão do maior para o menor, né? Então aqui ele acaba repetindo, né? Mas só que ele já coloca, acrescenta mais coisa. Ele diz que a finalidade da cidade é muito mais divina, né? Ela tem um alcance muito mais elevado, muito mais importante, porque já envolve os deuses ali, né? Porque tudo que eles faziam ali, eles faziam visando mesmo obedecer também à divindade, né? Isso é Passa por aí. interessante. Passa por aí. Porque o bem não é um bem, este bem absoluto, este bem com letra grande, para dizer assim, sei lá, este bem que realiza cada um de nós e realiza todos, não é? É isso. Esse bem não é um bem puramente humano, não é? Esse bem total, esse bem absoluto, é um bem divino. É um bem divino, no sentido de ser um bem perfeito. É o que isto significa aqui. Né? Ele não diz, não fala em deuses. Não, não fala, não é disso que ele fala. Ele diz aqui que o bem supremo, é o que ele diz, o bem supremo é algo de semelhante, ou melhor, é algo de aparentado, é a maneira de dizer as coisas, com aquilo que é divino, com o divino. É alcançável por nós, mas esse ideal total, de algum modo, ultrapassa o próprio homem, que é um ideal total, é um ideal de perfeição, e nós não conhecemos isso na nossa vida, não é? Mas percebemos o que é. Portanto, isso está presente em nós, mas não vivemos isso aparentemente. Não sei que seja uma ilusão. Pode ser. Tá? Aí o Nietzsche pode ser uma ilusão. Pode ser um completo vazio. Não é? Pode ser. É. Aí ele É, tem. Ele... hein, Jorge? Nada, nada. Em que ponto você acha que o ser humano ele se distanciou dessa visão aristotélica de que a política tem que ser um bem comum? Eu digo assim nos dias atuais, né? Porque a gente vê, né, o que acontece hoje em dia. O STF, que é o Supremo Tribunal Eu vi. Federal, né? Eu ouvi, eu ouvi. Nós, Ouviu nós falar, aqui né, ouvimos dessa isso briga tudo. do Trump aí com. Sim, 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 nós vimos isso tudo aqui.
Alexandre de Muito. Moraes no Brasil. Sim, ouvimos isso tudo. Ouvimos, e como está cá em Lisboa o presidente da Assembleia, ontem houve uma entrevista da vossa Assembleia, não sei bem o que é, o Supremo Tribunal, está cá em Lisboa, e ele foi ontem à televisão e deu uma entrevista, e eu assisti à entrevista, e assim, muito interessante, não é? Interessante para quem é de outro país, muito interessante ver o conflito, o grande conflito de individualidades, uma questão que é o grande problema. A força, a maneira como a política foi toda ela subjetivada. Como aí a política está totalmente... os políticos, foi aquilo que ele quis dizer, penso eu, que os políticos absorveram a política. Cada um deles é a política em si próprio. Ele concentra a política. Portanto, individualizaram totalmente a política. Portanto, deixou de haver precisamente aquilo que o Aristóteles está a dizer. Individualizado, particularizado. Não é mais sobre o bem comum, né? É claro, aquilo que o presidente, o presidente do vosso Tribunal Federal, acho que é isso, Tribunal Federal, Isso. portanto, o que ele quis dizer foi isso. No Brasil, o poder está resumido a pessoas. Não há, é como se eu tivesse, não são os brasileiros, não é a nação brasileira, é o brasileiro, seja o Lula, seja o outro, não é? Nunca me lembro o nome dele. Pronto. Que agora tem o filho lá na Casa Branca a fazer a vida dele e tal. Bolsonaro. Bolsonaro. Agora tem lá o Bolsonaro, o bebê, anda lá a lamber as botas aos tipos lá da Casa Branca para ver se é tudo a mesma. Isto está a ser gravado. Não posso. Espera lá que não posso. Epá, não ponhas isto. Apaga. Delete. Tudo. Eu já ia dizer. Não. Eu ia dizer aquela palavra muito feia que em português, quando os portugueses dizem de outra maneira. Quando querem dizer essa palavra, dizem Maria Emília Ramos de Almeida. Pronto. Está dito. Foi latim isso aí que eu não entendi direito. Maria Emília Ramos de Almeida. Não custa nada. Maria Emília Ramos de Almeida, entendi. Pois, deve ser entendido. Entendi. É o que isso. É isso. Isso. Emília Ramos. Maria Emília Ramos de Almeida. Pronto. Está dito. Mas não está dito. Você fez um mnemônico aí, né, Jorge? Disse muito. Olha, Maria Emília Ramos de Almeida. Pronto. E a sua tia? Não. As coisas. Nós somos mal criados, não é? O português é muito mal criado. Fala muito mal. São palavrões. Hein, Jorge, eu ouvi dizer que os políticos do teu país fizeram uma lei contra a imigração, né? Contra os imigrantes aí que não é contra. Não se fez contra. A única coisa que estão a tentar fazer é regular, disciplinar a entrada em Portugal de estrangeiros. Não é isso. O problema não é com as pessoas do Brasil, não é com as pessoas do Brasil, nem com as pessoas da África, embora depois vá tudo no mesmo pacote. E é quanto a isso que nem todos estamos de acordo. A maior parte não está de acordo, porque não vai incluir os brasileiros, nem vai incluir as pessoas que vieram da África nesse pacote.
Pronto, aí nós não vemos assim, uma grande parte de nós não vê as coisas assim. Mas muitos, não é? Não veem as coisas, não vão meter no mesmo pacote. Quer dizer, estes países não vão, e não é nenhum neocolonialismo, nem nada disso. Não, não há esse direito. Não temos esse direito. Não temos. Não temos. Os portugueses não têm direito de excluir esses povos. Não têm. E é sobre isso que existe julgo que a maior parte dos portugueses vê assim. Relativamente a todos os outros que entram, que esses sim são um problema muito grande. São. Em toda a Europa. Em toda a Europa. Tem outra cultura, não tem nada em comum. E como não têm nada em comum, nem querem ter nada em comum, nem põem nada em comum, pois dá sarinho. Dá sarinho. Não tem nada a ver com nada, absolutamente nada. Zero. Mas existe. Essa lei está feita e vai ser aplicada. Quando eu ouvi isso, eu fiquei, eita, que os brasileiros aí vão ser tudo deportados, né? Não, isso não fazem. Isso não fazem. Não fazem. Não é isso que está em causa. O que está em causa é entrarem, como nós dizemos aqui, à parva. Queremos dizer com isto. Entrar assim, porta aberta, olha, vem cá, venham à vontade. E depois o que é que acontece? Não sobrevivem e vão para trás cheios de dívidas. Não é? Venderam tudo para vir para cá. E depois? Depois não podem estar cá. Ou vivem aqui na miséria. E então querem voltar, mas também não podem, porque já não têm dinheiro. Ora, isso aqui quer-se evitar isso. Por outro lado, como tu disseste e podes pensar, também se quer pôr muita gente, como dizemos nós, no olho da rua. Isto é, pôr a pessoa para fora do país. É verdade. É. Se vai acontecer com muito poder aqui, julgo que não. Em Espanha, sem dúvida. Em França, sem dúvida. Na Alemanha, sem dúvida. Em Itália, sem dúvida. Nos países nórdicos, menos. Mas vai acontecer muito. Já está a acontecer. Na Grécia, sem dúvida. É um problema grande. O da aceitação da diferença. Muito complicado. É o contrário disto. O Aristóteles diz também. Inclusive, Aristóteles, ele não era. Ele vivia em Atenas, né? Mas ele não era ateniense. Era estagirita. É de Macedônia. exagero. Interessante. Mas está, ele foi formado lá, não é? Sim, Portanto, no sim. fundo, acaba por ser uma ateniense, como tu serias se tivesses nascido noutro país. O curioso é que Estagirita ficava, Estagira, na verdade, né? Estagiro. Ficava na Macedônia, né? Mas hoje em dia é É. território da Grécia, né, não? Porque Não, já não faz. nem existe mais Macedônia, né? Ou existe? Existe. Existe, Existe a República da Macedónia. Existe. É um mas país. Estagira, eu estava pesquisando, que Eu Estagira julgo que agora faz parte da Grécia, né? Estagira ainda faz parte da Grécia. Julgo eu. Hoje em dia sim, antigamente É. não. Mas a República da Macedónia, que é no norte, existe e é um Estado soberano. Estado soberano. É um Estado soberano. Outro problema europeu este. Demasiados países, demasiadas nações, demasiadas. Bem, então e o Aristóteles? Isto é a chamada pausa refrescante.
É, Agora, a gente já leu um, dois. nada. Será que dá tempo de ler o três? Acho que sim, né? Sim. Falta Que 18 horas são? minutos. Oh, São 6h42. tu É, tens pessoal, limite de tempo. eu vou ter que me ausentar aqui, mas É, próximo Ah, tu já, encontro estarei presente. tá já bom. era. Isso não Obrigado é aí novo, não por ter sei. participado. Isso não é novo. Tu tinhas sempre de sair em qualquer altura. Só para Ai, deixar avisado. opa, é o que for, é a tua vida, não temos nada com isso, homem. É o que for. Próxima vez, aparece aí com a gente aí. Tá certo. Ah, pois, Valeu. epá, aparece. Ouve, tu já reparaste que as coisas que tu acabas por. Tu reparas em algumas coisas, que, por favor, não é? É que tu. Cada um tem a sua sensibilidade. E tu reparas, és aquele tipo de pessoa que lança um anzol e agarras o peixe né? Como a da hierarquização e isso tudo. És uma pessoa muito, muito certeira, muito. O que quer dizer que vês o alvo. Não é? Se eu não chegava, não, não ias lá. Perdias-te nos fins todos. Não, não é o caso. Como já não foi da outra vez lá em Platão. Não foi. Sim, sim. Foi. Era bem claro, não é? Não, não. Isso é uma capacidade que tem, não é? É uma daquelas técnicas, não é? Pois, uma daquelas técnicas. Mas tá bom, Tá valeu, bom. César. Valeu. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Já Boa tens a noite. medalha por hoje. Tá bom. Tchau, Pá, tchau. porta-te bem, Tchau. pá. Tá? Valeu, tchau. E curte a vida. Tá Tá? certo. Ei, Jorge, tu acha que dá para ler esse terceiro aí? Dá, então não Dá, né? dá, claro que dá. Dá. Tu quer ler ou quer que eu leia? Já leste, não? Já ele também já leu eu. Ah, e o Lucas? Ah, o Lucas, O acho que ele tá Lucas podendo falar. Ele mandou não mensagem sei. só no chat. Ele entrou outra vez, mas não Tem sei. problema, não tem problema. Tu lê? Tu lê o terceiro? Eu leio. Tá bom. A nossa discussão, agora eu vou pôr artigos, hein? A nossa discussão será adequada se tiver a clareza compatível com o assunto, pois não se pode aspirar à mesma precisão em todas as discussões, da mesma forma que não se pode atingi-la em todas as profissões. As ações boas e justas que a ciência política investiga parecem muito variadas e vagas, a ponto de se poder considerar a sua experiência apenas convencional e não natural. Os bens parecem igualmente vagos, pois para muitas pessoas eles podem ser até prejudiciais. Com efeito, algumas pessoas, algumas pessoas no passado foram levadas à perdição por sua riqueza e outras por sua coragem. Falando de tais assuntos e partindo de tais premissas, devemos contentar-nos então com a apresentação da verdade sob uma forma rudimentar e sumária. Quando falamos de coisas que são verdadeiras apenas em linhas gerais, partindo de premissas do mesmo género, não devemos aspirar a conclusões mais precisas. Cada tipo de afirmação, portanto, deve ter aceite, ou deve ser aceite, né, dentro dos mesmos pressupostos. Os homens instruídos caracterizam-se por buscar a precisão em cada classe de coisas, somente até onde a natureza do assunto permite, da mesma forma que é insensato aceitar raciocínios apenas prováveis de um matemático e exigir de um orador demonstrações rigorosas. É outra maneira de ler, não é? Interessante aí. É muito diferente de... Mas Não, percebeste? sim, sim, Hã? sim. Não, deu para entender aí. Ficou legal. É,
Então, aqui ele está dizendo que tem que ter clareza do assunto para poder ele colocar no mérito ali de discussão adequada, né? Pois É não uma se coisa pode... importante. Pode falar, Jorge. Não, homem, és tu quem fala, eu cortei-te a palavra. Eu ia dizer que, pois não se pode aspirar à mesma precisão em todas as discussões, da mesma forma que não se pode atingi-la em todas as profissões. Pois. Curioso, né? É verdade. Ele disse Então, é verdade. Ou não é? verdade. É verdade, não sei. O que é que tu dizes? Ele está dizendo que em todas as discussões não se pode aspirar, desejar ser preciso, né? Ter a mesma precisão e, e não se pode atingir essa mesma precisão em todas as profissões, né? Não só nas discussões, mas também em todas as profissões não se pode ter essa mesma precisão, porque de fato é relativo, né? Tudo muda de acordo com o ambiente, de acordo com a pessoa, de acordo com a profissão, né? Como ele diz, eu acho que isso complementa aquilo que ele fala lá no final, aqui, ó. Da mesma forma que é insensato aceitar raciocínios apenas prováveis de um matemático e exigir de um orador demonstrações rigorosas. Se através do conhecimento matemático eu posso chegar a uma raiz, a um determinado produto, né, de uma raiz quadrada, né, eu posso seguir com precisão um determinado raciocínio, mas eu, como orador, eu não posso demonstrar com precisão igualmente como se demonstra lá na matemática, né? Porque quem é perito em oratória, muitas vezes ele tem que considerar também outras questões que fogem do padrão exato da matemática, como, por exemplo, aquele que está ouvindo, né? Aquele que é destinado, aquele que está o receptor, né, da mensagem ali do orador, né? Que muitas vezes tem que lidar com os sentimentos, né, tem que lidar com as emoções de quem está ouvindo, de quem está recebendo, e o orador tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Eu acredito que seja isso que ele está falando aqui, porque isso foge de todo método, de toda regra, né, de qualquer tipo de certeza, como se lidar com esse tipo de coisa, com sentimento. Então. Aqui o importante neste parágrafo, são vários, neste parágrafo, não é parágrafo, neste capítulo, que é o terceiro, há 2 ou 3 aspectos muito importantes. O primeiro deles é o facto de cada conhecimento possuir o seu grau de rigor. A palavra grega é acribeia. Acribeia é uma palavra que significa ser rigoroso, ser preciso, ser exato. É isso que significa. Portanto, é um erro da nossa parte estar a exigir ter certezas absolutas sobre aspectos que não permitem a certeza absoluta. Se eu realmente posso ter uma certeza em determinado conhecimento, esse conhecimento, essa certeza é uma certeza relativa. É má por ser relativa? Não. É a certeza adequada ao assunto. O que será mau é se eu quiser ter certezas absolutas sobre a imortalidade. Isso aí. Provavelmente eu vou ter certezas prováveis, certezas relativas, e vou, naturalmente, projetar isso para um domínio que não é o do rigor. Não é? Será o da fé, será o da crença, será o da esperança, será o que se quiser. Mas não estamos nesse domínio. Aí não vale a pena ter a pretensão a qualquer rigor. Logo, o que sai daqui é nós, no fundo, devemos necessariamente ter em atenção que aquilo que vamos exigir
pode ser alcançado. Não vale a pena estar a pedir a quem não pode dar que dê. É inútil. Por isso é importante que cada capacidade se dedique ao conhecimento adequado, não é? E não ao outro qualquer. Senão a pessoa anda a gastar energias noutra coisa que não interessa. Isso é muito importante perceber-se. Ele nisso também é muito certeiro. Muito certeiro. Porque ele diz aqui, a nossa discussão, se tiver a clareza compatível com o assunto. Clareza compatível. A discussão. Se a discussão for lúcida. Se for suficientemente clara, eu vou chegar a algum sítio. Agora, se for uma discussão sobre algo que eu desconheço, não sei o que é, e vou falar como se soubesse muito, não vai conduzir a parte nenhuma. Não vai conduzir a parte nenhuma. Ele, no fundo, está a dizer, nós muitas vezes falamos sobre o bem, mas isso é tudo uma coisa muito vaga, não se sabe bem o que é. Mas vamos discutir sobre isso. Inútil. Inútil. Vale a pena discutir, sim, após se saber. Portanto, a discussão é inútil sem primeiro se ter definido o que é o bem. Senão, vamos discutir sobre bens. Mas esses bens só se justificam em função de um bem comum. Não é só comum entre nós, é de um bem que o justifica a todos. Problema da filosofia. Querer sempre aquilo que não tem. É verdade. É verdade, isso é. Como ele fala, ele está falando de uma maneira geral aqui, né, de bens sobre bens, aí ele ainda diz, ele diz mais assim, que ele aqui ele está incluindo as riquezas, como, né, ele diz assim, com efeito, algumas pessoas no passado foram levadas à perdição por sua riqueza, e outras por sua coragem. Falando de tais assuntos e partindo de tais premissas, devemos contentar-nos, então, com a apresentação da verdade sob forma rudimentar e sumária. Então, né, curioso. Então, ele está dizendo que muitas pessoas, por causa das riquezas, foram levadas à perdição, à ruína, né, que confiaram tanto na riqueza que acabaram esquecendo daquilo que realmente importa, né? E ele fala da coragem também. Muitas vezes, eu tenho um primo que ele costuma dizer assim, mais vale um covarde vivo do que um corajoso morto, né? Muitas vezes a coragem, ela é importante, uma qualidade importante, mas ela, na medida certa ali, ela acaba sendo prejudicial também, né? E quando ele diz sobre a apresentação da verdade, Jorge, como sob forma rudimentar e sumária. Porque não vale a pena estar a querer alcançar aquilo que aparentemente não sabemos bem o que é. Vamos forçosamente ter de partir de pontos de partida mais humildes, mais aceitáveis, porque se queremos logo alcançar uma verdade absoluta sem é o método, sem nos irmos encaminhando para ela, tem de ser feito um caminho até lá. Por isso é que Aristóteles é importante para a ciência. Não quer dizer que a verdade absoluta não seja algo desejado e desejável. É, mas vai-se caminhando para lá. Por isso é que não vale a pena estar a falar sobre assuntos que neste momento pouco sei e exigindo deles certezas absolutas. Não vale a pena. Mas vale ter certezas relativas
coisas bem feitas, até onde é possível, do que estar a dizer não, não é absoluto, está errado. Pode estar certo dentro dos seus limites. É preciso aceitar limites. Pouco a pouco, uma vez que as ciências e o conhecimento possuem uma hierarquia, então cada momento tem a sua certeza. Portanto, é importante saber lidar com certezas relativas e aceitá-las como tal, a caminho de certezas mais elevadas. Se não o fazemos, se não percebemos isto, estamos a discutir coisas que não sabemos o que são. E então está dito que os bens parecem igualmente vagos, as coisas são vagas e nós falamos sobre coisa nenhuma. Não. Vamos falar sobre aquilo que podemos falar com a certeza e o conhecimento que podemos ter. Pouco a pouco. É o método. Essa questão da verdade para o Aristóteles, não só para ele, né, como acho que para vários outros aí antigos, ela é bem complexa mesmo, né? Não é à toa que lá não sei se tu lembra, que a gente leu lá na Metafísica, do livro 4 da Metafísica, ele chega a dizer que buscar a verdade é como procurar, é como seguir pássaros, como é que é? É como buscar a verdade, é como tentar alcançar pássaros sobrevoando, né? Ou seja, é difícil mesmo, é difícil. É preciso, não quer dizer que não seja alcançável. Ou que não aprendamos, nós próprios não aprendamos a voar. Mas não vale a pena querer voar sem saber, senão caímos. E então cometemos erros, fazemos disparates, não é? Desistimos. Portanto, a cada momento, o seu sucesso. Mesmo que seja um sucesso mínimo. Mas é possível, não é absoluto logo como Platão. Não é algo que se vai conseguindo, mas é alcançável. Não é um transcendente total. É alcançável. Ou, dito de outra maneira, vai se tornando imanente. À medida que nós vamos progredindo, nós vamos tomando posse disso. E, portanto, isso que vamos sabendo, essas certezas relativas, vão se tornando nossas, vão se tornando imanentes. Mas não é o transcendente absoluto. Está em parte, enfim. Algo é alcançável para o homem de muito elevado. E aquilo que é capaz de alcançar não é um reflexo, como é Platão. E, portanto, apenas um vislumbre, uma coisa, algo ilusório. Não, não. Aquilo que se consegue alcançar, consegue. Mas é lento, é difícil e as certezas que nós vamos conseguindo são muito relativas, mas são certezas. São relativas. Não se pode pretender que as certezas sejam logo absolutas. Ou então desistimos, não vale a pena. Portanto, diz ele, a cada conhecimento, a sua certeza. Se o conhecimento é um conhecimento muito elevado, a certeza será mais exigente, será mais elevada. A matemática tem um grau de certeza grande, porque tem princípios aos quais se deve ser adequado. Sai dessa adequação, erra-se. Pronto. Mas o rigor é um rigor que está dado à partida. O bem não é nada disso. O bem que nós percebamos não tem, como tu disseste, raízes quadradas, não é? Antes tivesse, mas não tem. Aparentemente não tem.
Portanto, vamos fazendo caminho. Vamos fazendo caminho. É esse o método. E vamos andando de conhecimento em conhecimento à medida que fomos capazes. Não é? Fomos capazes. O 4 só termina na outra página, não é? Sim, sim, sim. Pois, é. Ah, ainda tem mais aqui, né, Jorge, para ler. Pois tem, pois é que eu estou a Três. dizer. Olha, a gente nem terminou. Pois é, termina aí. E agora? E agora? Hum, Bem, cada homem julga corretamente os assuntos que conhece e é um bom juiz de tais assuntos. Assim, o homem instruído a respeito de um assunto é um bom juiz em relação ao mesmo. E o homem que recebeu uma instrução global é um bom juiz em geral. Consequentemente, um homem ainda jovem não é a pessoa própria para ouvir aulas de ciência política, pois ele é inexperiente quanto aos factos da vida e as discussões referentes à ciência política partem destes factos e giram em torno deles. Além disto, como os jovens tendem a deixar-se levar pelas suas paixões, os seus estudos serão vãos e sem proveito, já que o fim almejado não é o conhecimento, mas a ação. Não fará qualquer diferença o facto de a pessoa ser jovem, na idade ou no caráter. A deficiência não é uma questão de tempo, mas depende da vida que a pessoa leva e da circunstância de ela deixar-se levar pelas paixões, perseguindo cada objetivo que se lhe apresenta. Para tais pessoas, o conhecimento não é proveitoso, tal como acontece com as pessoas incontinentes, mas para quem deseja, e age segundo a razão e o conhecimento de tais assuntos é altamente útil. é, É. aqui É verdade. é verdade, né? Aqui, ao contrário do que Epicuro que dizia que o jovem ele deveria ser iniciado no estudo a pessoa deveria ser iniciada no estudo da filosofia desde muito jovem, né? Aqui Aristóteles ele fala, ele leva em consideração a experiência da pessoa, né? A pessoa uma pessoa jovem, ela não tem experiências, uma vivência, né, suficiente para entender determinados assuntos, né? Só que ele diz também que não é uma questão de tempo, né? Depende da vida da pessoa, que normalmente a pessoa que ela é jovem, ela na maioria das vezes ela não tem uma vida que lhe permite ter essa maturidade, esse, né? Normalmente uma pessoa com 15 anos, ela tem que ser imatura mesmo, né? 15 anos, mas Claro. tem jovem de 15 anos que é muito mais maduro que muita gente por causa do tipo de vida que ele teve, que ele levou, né? Isso é interessante. Muito, porque no fundo já está a dar importância à influência que a vida tem sobre a pessoa. Não é a mera racionalidade, é a influência que a vida tem sobre ela. É uma vida meramente individual ou é um conjunto? É um conjunto. Aquilo que está aqui em causa é que o ser humano, de facto, quando ele dá importância à vida vivida, que é o que isto quer dizer, isso depende da sua vida com os outros. Portanto, a vida com os outros determina, em grande parte, a maturidade que se tem. É claro que um jovem, pá, ainda bem que o César não está aqui com toda a força, porque o César ainda está numa idade da força de paixão, não é? A força da paixão, do estar apaixonado, do desejar aquilo que dá prazer, de
É muito importante isso. Agora depende daquilo que lhe dá prazer. Aparentemente a filosofia dá-lhe prazer, senão não a estudava. Por isso é que eu lhe perguntei no início se ele gosta, se não está. Queria saber se havia desilusão ou não. Não, ele confirmou. Portanto, tem prazer, tem gosto nisso. Pronto, é importante. O seu prazer está direcionado. Mas muitas vezes a juventude não está. Tu eras, como nós dizemos, existe aí, se calhar eras um doido de Ivanas, não é? Um perdido de cabeça, quando tinhas 20 anos. Completamente, ou 18. Se não sei se andavas em bandos ou não, mas podias andar em bandos, porque se anda muito em bandos nessa altura. Ou então andavas agarrado às miúdas. Pronto. Isto está a ser gravado. Tu não podes pôr isto online. Não, já. Hã? Tem problema não. Tem. Claro que tem. Deixa eu ligar a luz aqui rapidinho. O que é que tu destacas aqui? Mas a questão do jovem mesmo, como eu falei, né? Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa aqui. Acho que é mais isso, né? Mas é isso, repara que é isso em função de algo. É isso em função da ciência política. Sim, do julgamento que ele diz aqui, que cada um, né, julga corretamente os assuntos que conhece. Então, como eu posso, como, digamos que eu tenha, seja, bom, um jovem, né, como é que um jovem vai julgar determinada coisa se ele não tem conhecimento daquilo por ser justamente jovem, né? Então, é um grande problema e mantém-se hoje em dia. Nós exigimos da juventude aquilo para que ela não está, nem pode estar preparada. Não é de conhecimento, é de maturidade. sim. É como escolher aos 18 anos uma direção universitária. Eu quero ser isto, quero ser aquilo. Aos 18 anos eu quero ser muita coisa. Gosto mais daquilo, então vou para ali. Aos 20 anos já não quero. É maluco? Não é nada. Amadureceu. Agora vou fazer outro curso. Chega aos 22 e diz: também não é bem isto, mas olha, agora já está. Pronto. Em cada momento, não é? A sua capacidade, não é? A sua técnica, a sua aptidão. E como é que se há de fazer isto? Numa sociedade como a nossa não é possível. Porque nós temos de ter profissões, a profissão supõe uma formação, não se pode estar à espera dos 40 anos para ter essa formação, porque senão fica-se desempregado, e depois não se ganha dinheiro, e depois não se sobrevive. Isto é bom numa sociedade aristocrática, não na nossa. Agora é bem verdade. Não há nada que impeça que um estudante não tenha interesse por estudar a vida social. E muitos têm. E estudam. E amadurecem com isso. Isto é de outra época, não é? Sim. Não sei. Tem um político brasileiro, Jorge. Ele foi o deputado mais jovem, como é que é? Mais votado, né? Deputado mais votado, mesmo sendo jovem aqui no Brasil. Ele é um deputado de Minas Gerais, ele. Mas o cara é muito inteligente, meu Deus do céu. É um bom orador,
tem muito conhecimento sobre, pode conversar qualquer assunto, com ele que ele tira de letra, assim, como a gente costuma dizer, né? E pode falar sobre política, é um dos poucos que dá luta pela democracia, pela justiça, pela luta contra a corrupção, né? É um deputado que eu acho bem interessante, assim, no nosso meio político aqui. E acho que ele se encaixa, assim, no que a gente está lendo e investigando aqui, né, nessa fala da Aristóteles aí. É um jovem que julga corretamente os assuntos que conhece, né? Pois, Tem bom discernimento, e teve uma vida também que, que acho que motivou ele a lutar, né, pela, pelo bem do povo o mesmo, bem comum. bem comum, né? Bem, isso enfim, não sei o que é que Essa parte fala mais da juventude mesmo, essa questão, né? é. Aí É. na próxima semana a gente pode ler o capítulo tópico 4 aí, né? Juntamente com Quatro, entre o capítulo 4 e o quinto é considerado um excurso. Quer dizer, é considerado uma que. pequena, um excurso. Está Ah, está um pouco fora da sequência que se estava. Quer dizer, isto que acabámos de ler só vai continuar em 5. sim, sim, sim. É? O assunto só vai ser retomado em 5. Mas Aristóteles diz isso. Uh, tenho, mas ele diz isso. Que agora vamos retomar. Mas aquilo que está aqui no meio é importante, sabes? Sim, Porque ele vai procurar definir, vai procurar definir o que é ciência política. Este pequeno discurso é importante. Eu tenho aqui à minha frente, ele diz, falemos daquilo que consideramos a finalidade da ciência e do mais alto de todos os bens que pode levar à ação. Está aqui, neste espaço. É importante. Este discurso é importante. Sobretudo porque ele adota um ponto de vista face ao ponto de vista de Platão, a este respeito. É uma coisa importante. Ele, nesse discurso, ele acha que deve ter em conta não pode desconhecer a importância que Platão teve na organização do seu pensamento neste campo que ele está a falar. Portanto, as concepções que ele acaba de defender, ele também é justificado ver a Platão. Embora já seja diferente. É isso que ele vai dizer. É isso que ele vai dizer. Portanto, o discurso é importante. É importante. sim. É. O É, 5. O 5, o 6 e o 7, pronto. Isso é uma coisa que se faz razoavelmente, não é? Da isso. próxima vez. É Próxima semana. muito pouco, não é? Que já sabes, a minha canção é sempre a mesma. Não é? Uma semana é imenso tempo. É que, entretanto, a pessoa. Isto adormece, não é? Isto adormece. Isto é bom visto com regularidade, mas não tão longa, não é? Sim, Senão isto é. no início a gente pode fazer assim, né? Como a É gente fez, claro, é claro. ver o interesse do pessoal, né? De É, exatamente. participar ou Mas não. não, pode ter a certeza que não vai haver, não é? O Lucas ainda está online, mas não sei, também não. Ele mandou mensagem, disse que não está podendo falar, mas está só ouvindo aqui. Eu vou parar a Pronto. gravação, Jorge, tá bom? Sim, claro. Então, isso foi o que a gente viu até agora, né?
aqui até Então hoje. já pode. Oi? Não, diz. Caralho.